Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou a jornalista Camila Cunha e nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e região. Bem-vinda de volta, Camila Cunha. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. O DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. E se você quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo número do WhatsApp 99 136 2472. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta no tempo para o ano de 1989. Neste ano foi ao ar o primeiro Domingão do Faustão. Inclusive, hoje estreia Faustão na Band. Aê, quem diria, hein? Um fim de uma era, o início de uma... Sabe o horário do programa, Cássio? Acho que é 20h30, se eu não me engano. 20h30 na Band. Vão concorrer com o Big Brother? Eu acho que o final ali vai pegar. O final vai bater. Finaleira do Faustão, início do Big Brother. Deve coincidir. Deixa eu seguir o baile aqui. Vamos em 1989. lá, não, se a gente falar em Big Brother, a gente vai se empolgar demais. 1989, Fernando Collor de Mello venceu a primeira eleição direta em mais de 20 anos para presidente do Brasil. William Bonner e Fátima Bernardes assumiram pela primeira vez a bancada do Jornal Nacional. Estreia a novela Que Rei Sou Eu. Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Morrem neste ano Luiz Gonzaga e Aurélio Ferreira. Nascem em 1989 o cantor Gustavo Lima, a ex-BBB e atual campeã do reality, Juliette, hoje que começa o Big Brother, e a cantora Taylor Swift. E no dia 25 de fevereiro de 1989, nascia a nossa entrevistada de hoje, a advogada Isadora Forgiarini Balém. Bem-vinda, Isadora. Balém. Bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Adorei as referências da minha apresentação. Fico bem lisonjeada de ter estreado nesse ano. Então, viu? É um ano muito querido por mim também. Eu lembro nitidamente de 89, boas lembranças. No caso, não tinha nascido. Então, não posso opinar. A gente vai se entregando, né, a idade. Vamos contar um pouquinho mais de quem é a Isadora antes de começar o bate-papo. A Isadora Forgiarini Balém nasceu em Catuípe, uma cidade pequena próxima a Ijuí e a Santo Ângelo. Filha do engenheiro civil Luiz Daltro Balém e da médica ginecologista Helena Maria Forgiarini Balém, que faleceu há 7 anos, Isadora tem uma irmã, Amanda Forgiarini, e é noiva do cervejeiro Samuel. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e especializada em Direito de Família pela PUC-RS, a advogada nunca parou de se qualificar e agora estuda para concluir uma segunda pós-graduação em Direito das Mulheres. Atualmente, Isadora é professora de Direito na Faculdade Metodista Centenário e tem um escritório de advocacia no qual representa interesse de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Foi em Santa Maria que ela fez grandes amizades e que descobriu, tratou e curou um câncer no sistema linfático. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre vários temas desse universo aí, que é essa pessoa chamada Isadora. Conta pra gente como é que foi que tu chegou em Santa Maria. Então, saída de Catuípe, o meu pai deve estar ouvindo e ele odeia que eu referencie Catuípe perto de Juiz e Santo Ângelo. Mas, né, a gente precisa situar as pessoas no mundo, né? Então, eu vim fazer cursinho pré-vestibular em 2007, passei aqui e fiquei até concluir minha faculdade em 2012. Depois, Santa Maria é uma referência para minha família, né? Meu pai e minha mãe estudaram na UFSM, se conheceram na faculdade, depois casaram, enfim. E a minha irmã também, depois de mim, fez faculdade aqui também. Então, toda a família tinha referências afetivas e memórias aqui em Santa Maria. E na tua infância, quais são as lembranças mais antigas, assim, quando tu pensa em infância, como era essa infância? A minha infância sempre foi muito legal, a gente tinha muitas amigas que estavam sempre em casa, e eu e minha irmã, a gente é muito próxima, tanto afetivamente quanto de idade. A gente tem uma diferença de 1 ano e meio, então a gente estava sempre juntas durante 15 anos ou mais, sempre brigando. Depois isso acabou
acalmando. Mas então tava sempre uma turma muito grande lá em casa, a gente era muito criativa em brincadeiras e vendia os cachorros, vendia as coisas de casa, depois os cachorros também. A Amanda tinha um empreendedorismo na veia, queria vender várias coisas, assim, até que minha mãe teve que dizer, Amanda, não vamos vender o que está dentro de casa, brinca de casinha. E então sempre lembro com muito carinho da infância, adolescência, enfim. E a questão do direito, assim, tipo, tinha algum vestígio na tua infância, assim, alguma sede por justiça, de injustiça, de não poder ver injustiça? Dava algum traço, assim, que o direito entraria na tua vida já nessa época? Não, eu sempre fui muito nerd, assim, eu gostava muito de ler e escrever. O direito acabou surgindo nesse meio, né? A minha mãe era médica e ela tinha o costume de, como obstetra, ser chamada para o hospital em horas aleatórias, então nem eu e nem a minha irmã quisemos a tal da medicina, queria uma coisa mais sentada na cadeira, né, escrevendo, enfim. Então, por esse interesse na leitura e por uma facilidade talvez na escrita, o direito foi sempre surgindo como uma possibilidade. Acho que quando a gente inicia na faculdade, todo mundo tem a pretensão de ser juiz, de fazer justiça. Para mim não foi diferente no início, mas logo em seguida eu já vi que não era o meu caminho, porque eu tenho dificuldade de tomar decisões para mim, que dirá para as outras pessoas. Então, eu ia perguntar, chegando no direito então, dentro do direito, qual a área que tinha? Daí tu comentou o sonho, aquele de ser juiz e tal. E como que tu chegou? Tu tem uma especialização em direito de família, é isso? Isso. E o direito das mulheres, como que tu chegou? Foi uma construção que não é tão óbvia, né? Eu fiz 9 anos de formada nesse mês, então o direito de família surgiu logo em seguida. Eu gostava muito, foi o tema da minha monografia de faculdade, foi aí que eu quis advogar. Todas as minhas colegas saíram da faculdade para concurso e eu trabalhei durante um tempo em Porto Alegre num escritório de referência em direito de família, que é o da Maria Berenice Dias, e após graduação surgiu nesse sentido. Depois eu fui estudar para concurso, eu fui fazer mestrado e aí eu me reconectei com aquilo que fazia sentido para mim, que era o direito de família numa perspectiva do direito da mulher. Que o direito da mulher ele não é um ramo específico do direito, de coisas diferentes que se estuda necessariamente, mas são formas diferentes de interpretar o direito para que sejam atendidos interesses específicos que mulheres têm. Era isso que eu ia te perguntar, que se gera uma dúvida, né? O que caracteriza esse direito das mulheres? Eu vi, inclusive, que tu ministrou um curso, mini curso, uma hora tu chama ali, que o título dele é, me corrija se eu estiver errada, o mínimo que você precisa saber sobre o direito da mulher. Então, dentro desse contexto, qual é esse mínimo, de uma forma resumida, que a gente precisa saber? Certo. Fazendo um spoiler, na verdade, esse curso vai ser agora em fevereiro, o Merchan, então as inscrições ainda estão abertas lá no meu Instagram. Mas o direito da mulher, eu advogo, a maioria das minhas ações são em direito de família. A gente analisar ações de divórcio, de guarda, mas para além disso, alimentos, pedido de pensão alimentícia, violência doméstica. Eu tenho ações de violência obstétrica, que aí sim é uma violência de gênero, porque apenas as pessoas que geram filhos e têm o momento do parto podem sofrer esse tipo de violência. Violência doméstica também é mais específico e, embora a violência sexual também possa ser sofrida por homens, ela é majoritariamente vítima mais mulheres. Então, as ações que orbitam o meu ramo de atuação são essas, mas concentrar a maioria delas em direito de família, que é olhar para a dinâmica da sociedade e ver que hoje ainda temos uma forma de casais que o homem tem mais condições financeiras e as mulheres acabam fazendo escolhas em prol da família, que isso no momento é consensual e que muitas vezes na hora do divórcio essa decisão que foi tomada alguns anos atrás não aparece. Então, como assim? Se houve uma escolha que foi tomada em conjunto, isso tem que aparecer aqui para que essa mulher não saia prejudicada patrimonialmente, para que filho não seja moeda de troca, de tipo, se for pro juiz ou se pedir pensão, eu vou ter que tirar a guarda. É esses cuidados. E também uma escuta atenta e que ela seja, no mínimo, empática, de trazer vivências durante o casamento que são invisibilizadas, que é
a violência doméstica, a maioria das mulheres que chega até mim sente muita vergonha e constrangimento pela violência que passou e que muitas vezes não tinha condições financeiras de sair de uma situação, ou porque fez escolhas que abriu mão da sua carreira, abriu mão de crescimento profissional para acompanhar o crescimento da carreira do marido e depois, em um certo momento, não se via capacitada ou qualificada para reingressar e estava totalmente dependente dessa situação. Então, nesse sentido, é o mínimo que a gente precisa saber, até para a gente não olhar para essas mulheres como coitadas ou como responsáveis pela situação em que elas estão agora, e sim porque foi fruto de uma conjuntura e muitas vezes de uma decisão do casal em comum acordo, e não pode recair também o ônus exclusivo delas de ter se dedicado uma vida para a família e para casa, para os filhos, como um demérito, como se ela não tivesse feito nada. Eu defendo muito, e aí é o mote da minha advocacia, que o cuidado, ele não é algo que tenha que ser necessariamente feminino. O cuidado com os filhos e com a casa é o cerne da divisão do tempo das pessoas. Então, enquanto eu estou me dedicando para amamentar, para cuidar do filho, para comprar comida, para cozinhar e limpar, a pessoa que não está fazendo isso pode estar lá se qualificando, ou pode estar fazendo um networking, está na rádio falando sobre sua carreira. Enquanto isso, a gente vai gerando discrepâncias que vão se refletir financeiramente. Então, se dentro de casa houver uma divisão igualitária desses cuidados, isso tem que se refletir no direito também. E a respeito de defender interesses também de pessoas LGBTQIA+, como é que surge esse assunto? Foi um caso em específico? Foi alguma vivência tua que te despertou esse interesse também em prestar esse serviço? Não. Quando eu advoguei com a Maria Berenice Dias, ela é uma pessoa de vanguarda, que fala sobre o estatuto do LGBT, na época nem existiam as outras siglas, QITA+, enfim, que o mais geralmente significa as outras possibilidades que podem existir para não ser excludente, mas o meu primeiro contato e interesse se deu então dentro do escritório. Quando eu vim fazer o mestrado, eu fui falar sobre identidade de gênero e extrapolar as caixas do direito e da identificação civil. Por quê? No direito, para ti ser uma pessoa e para ti ter direito, tu precisa então lá ter uma identidade, tu precisa ter um documento que vai dizer que tu é um cidadão e que tu vai ter direitos. Muitas vezes as pessoas sequer preenchem esses requisitos a partir de uma identidade sexual que não está muito delineada nas duas possibilidades, masculino e feminino, que a gente tem. Então, a minha dissertação veio falar de não binariedade, que é um tema bem complexo, que em outro momento, se vocês quiserem, volto aqui para conversar também, mas é dizer que o direito, ele tem que proteger o que está posto e não determinar como as coisas devem ser. Na minha perspectiva, pelo menos, a identidade é um ponto muito específico de cada um e o direito deve proteger pessoas e não dizer como as pessoas devem ser para então protegê-las. Que joia, assuntos bem relevantes e extremamente atuais, né? E uma explanação, porque às vezes existe aquela questão que a gente escuta o pessoal do direito falar e tem muita gente que acha que é uma linguagem muito rebuscada, sim, né? Assim, assistindo um tribunal, a gente se depara com palavras que para quem não é do meio jurídico, e tu fez uma explicação tão clara, né? Para um assunto que, de fato, que quanto mais claro for, mais vai alcançar mais pessoas, já que tu falou também da violência obstétrica, né? Esse assunto voltou, é um assunto que acontece desde sempre, infelizmente, mas ele esteve muito em alta na mídia ultimamente, por causa do depoimento da Chantal, que é uma influenciadora digital, que acabou vazando o depoimento dela, que ela sofreu uma violência obstétrica no último parto da filhinha dela, e isso veio à tona e virou uma matéria do Fantástico, né? E também acredito que seja um assunto que se gere muitas dúvidas. O que é essa violência obstétrica? Como que eu vou ter certeza que se eu passei por isso ou não, né? Então, quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas vão se dar conta. E eu vi tu explicando também que 1 a cada 4 mulheres passaram ou passam por essa violência na hora do parto. Conta um pouco pra gente sobre isso. Tá. E só deixa eu fazer uma pequena interrupção. A Isadora vai falar a respeito disso no próximo intervalo. Segura aí que em seguida, depois que a gente voltar do intervalo, a gente vai pro intervalinho e já volta com mais DNA, com mais Isadora Forgiarini, advogada.
Não perca o FISMA Mais. Faça sua matrícula até 31 de janeiro e consiga a bolsa de 30% de desconto para toda a sua graduação. Benefício exclusivo para aprovados no vestibular. Vagas limitadas. Conheça nossos cursos e formas de acesso. Confira o regulamento no site da FISMA. Para mais informações, acesse as redes FISMA pelo @fisma.faculdade. Atenção investidor, temos uma novidade para você. A Cancian Imóveis lançou o primeiro portal do Brasil com foco 100% em investimento imobiliário. Lá você encontra imóveis locados com rentabilidade imediata ou opções na planta para quem tem interesse em investir a médio e longo prazo. Acesse investidorsm.com.br e confira as informações exclusivas. Conte ainda com 3 lojas na cidade, com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi, 3033-7400. A Causo agora é mais. Nós mudamos para cuidar mais de você, com mais benefícios, mais estrutura e mais soluções integradas em saúde, com atendimento 24 horas, clínica de exames e diagnósticos por imagem e assistência funerária. Acesse causomais.com.br e faça a simulação do seu cartão. Causo Mais, seu acesso inteligente à saúde e a uma vida mais completa. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Foi prorrogada até o meio-dia de quarta-feira a primeira fase da enquete promovida pelo Diário e pela revista Mix, que vai indicar quem foram os destaques da cultura em 2021. Para facilitar o acesso à votação, a partir de agora, para participar, não será necessário fazer login em contas de e-mail. Os participantes poderão votar apenas nas categorias que desejarem e, além disso, poderão votar quantas vezes quiserem. A votação se dá por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação que será realizada no Twitter do Diário. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e a entrevistada de hoje é a advogada Isadora Balin. E o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Contextualizando então, antes do intervalo nós estávamos comentando, né, a Isadora falou sobre o direito da mulher e entramos no assunto da violência obstétrica, que virou pauta com os últimos acontecimentos. E eu estava perguntando a Isadora o que caracteriza, o que significa essa violência obstétrica. Certo. A violência obstétrica são uma série de condutas que têm que ser observadas naquele momento. A gente tem que dar um passo atrás para entender o que é o parto e quem que é
ou deveria ser a protagonista daquele momento, que é um momento muitas vezes único na vida da mulher e que ela projeta expectativas, sonhos, e naquele momento ela vai ver se ela vai ter um parto domiciliar, um parto no hospital, se vai ser uma cesárea, se vai ser um parto normal. Obviamente que cercado das diretrizes médicas, mas lembrando sempre que o Brasil é o segundo país em número de cesáreas, ou seja, existe uma prática de cesárea que extrapola o número de outros países em decorrência de uma institucionalização da cesárea, seja pelo valor que ela tem, porque é maior do que um parto normal, seja pelo tempo que ela demora. Então, a partir do momento que a gente tira a mulher desse protagonismo e que a autonomia e a liberdade que ela deveria ter para gerir esse momento, seja dizendo para ela fazer força, chamando ela, ofendendo, seja realizando procedimentos que não têm evidência científica e que se justificam por uma conveniência do profissional ou do sistema, a gente pode estar frente a uma violência obstétrica. Então, desde o momento se a gente pensar numa reflexão física, a posição para expelir um feto natural não é a lipotomia, que é estar deitado. Então, tudo isso também faz parte de uma convenção de como é melhor. Tem procedimentos que amarram essa mulher na maca para que ela não se movimente. Tem procedimentos que não dão água, não dão comida para essa mulher, porque ela pode ter que ir a uma cesárea e daí não estaria em jejum. Então, às vezes a mulher fica horas em trabalho de parto e não é autorizado que ela beba água, o que é um sofrimento também. Além de que, como tu bem falaste, Camila, o que a gente viu no parto da Chantal, que são ofensas. Viadinha, empurra, na hora de fazer não gritou, se gritar mais teu bebê vai nascer surdo, se gritar mais vou parar de te atender. Afora a negativa de assistência para essas mulheres que estão em trabalho de parto e acabam, então, a gente tem vários casos, inclusive o Brasil foi condenado, e isso é interessante que se diga, internacionalmente em 2013, no caso Aline Pimentel, que a gente chama, por uma mulher ter peregrinado de maternidade em maternidade e ter vindo a falecer por não ter sido atendida por um parto que deveria ter sido realizado, já tinha complicações, ela foi sendo mandada de um para outro e ela veio a falecer, então, em decorrência de uma negativa de assistência médica. E, além de tudo, tem a violência física. Então, a OMS, ela já desaconselhou tanto a episiotomia contra a manobra de Christeler. O que são? A manobra de Christeler é empurrar a barriga da mulher com força em direção à pelve para facilitar a expulsão do bebê. Acontece que, se esse movimento não é natural de uma contração, a criança vai descer no momento em que não está sendo feita a dilatação. Isso provoca laceração de 2º, 3º grau, e aí a pessoa tem que fazer ponto. São várias intercorrências que acabam sendo fruto de uma primeira que é feita sem o consentimento e sem a devida explicação. A gente tem que pensar que ninguém quer mais aquele nenê do que aquela mulher. Então ela jamais vai fazer qualquer movimento que ponha em risco a vida do feto, e nem a dela. Apenas que quando for necessária um procedimento que não está previsto no plano de parto ou conforme combinado com o obstetra, que ela seja esclarecida, que ela possa optar, enfim, que ela possa participar das decisões que estão imbricadas naquele momento. E a outra questão também é a episiotomia, que é um corte na vagina, teoricamente para facilitar, então, a passagem desse bebê, e que muitas pessoas justificam como se fosse necessário em momentos que o bebê estaria em sofrimento, para quando está enrolado no cordão. E isso tudo, como o Cassiano mencionou, também amanhã eu vou ter uma live com uma médica para falar sobre isso, e ela tem muito mais condições que eu de explicar sobre a episiotomia e a manobra de Christeler, mas que elas não têm recomendação da OMS, porque elas acabam necessitando de diversas outras intervenções e que medicalizam o parto. Então, a gente tem procedimentos que nem quando o neném nasce. Vai pesar, vai limpar, vai 1000 coisas. Gente, quando o bebê nasce,
coloca no colo da mãe, deixa teu contato pele a pele. Tem evidências científicas que bebês que têm essa golden hour, que é chamada, eles têm um sistema imunológico desenvolvido muito melhor do que aqueles que não têm. Então, a gente precisa olhar com mais empatia, mais amor para esse momento e colocar de volta essa mulher dentro desse sistema como protagonista. Dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. E se não der, ser dito, eu sei que a tua vontade era ter um parto normal, mas, nesse caso, optar e insistir no parto normal põe em risco o teu bebê por isso, por isso e por aquilo. Então, a minha sugestão é que a gente opte por uma cesárea, sabe? Que tudo seja conversado. Muito triste saber, né, que esse momento que deveria ser um momento mais especial, muitas vezes possa causar tantos traumas. Mas, Isa, então, e se as mulheres que não se deram conta na hora, porque realmente, né, tudo isso que tu explicou, ainda mais naquele momento que tu tá ali, às vezes com anestesia, né, toda aquela emoção. E se a pessoa, depois disso, passou um tempo e ela identificou que no momento do parto dela passou por essas violências obstétricas, o que ela pode fazer? Certo. A Cami tocou numa coisa muito importante, que é o direito ao acompanhante. No momento em que a mulher está dando à luz, diz que ela está na partolândia, porque são uma série de hormônios, principalmente a ocitocina, que é o que facilita a contração e facilita a dilatação, né, da vagina, a expulsão do bebê, em que ela vai ficar muitas vezes fora de si. Então é importante que ela tenha alguém da sua confiança para ser o acompanhante. Atenção, acompanhante é da mulher, é uma pessoa de confiança dessa mulher. Pode ou não ser o pai do bebê. A gente sabe que existem inúmeros relacionamentos sexuais que resultam na gravidez e que não são uma relação amorosa, então, né, não precisa estar vinculado. E isso, a negativa de acompanhante, ela não é obstaculizada pela Covid. A OMS e o Ministério da Saúde já recomendaram que continue e é caracterizada também como uma violência obstétrica a obstaculização do acompanhante no ingresso à sala de parto. Só esse adendo. Em relação ao que pode ser feito, sempre é importante que a mulher pegue o prontuário. Isso é um direito dela, o hospital não pode cobrar por isso e ele tem que fornecer o prontuário médico onde estão registrado tudo que foi feito durante aquele parto. É importante que ela confira depois para que ela veja se tem coisas que foram feitas e não estão no prontuário ou o contrário, se tem coisas que não foram feitas e constam ali, que representa o mais fidedigno possível. Eu recomendo sempre, então, que se faça uma reclamação na ouvidoria da instituição de saúde e também no conselho de classe do profissional que praticou a violência obstétrica, seja enfermeira, seja fisioterapeuta, seja médico, enfim, preferencialmente por escrito, porque aí a gente tem um registro de que isso foi feito. É muito mais fácil se essa reclamação se der por e-mail ou por outra forma escrita do que por telefone. Além disso, a gente tem também a esfera penal, que seria aí, através de um boletim de ocorrência, fazer então uma narrativa dessa violência obstétrica para que o delegado de polícia, a delegada, possa dar início a um inquérito. O que é a violência obstétrica na seara penal? Se tu faz um movimento de empurro, como é a manobra de Christeler ou a episiotomia, que é um corte no sentido inverso da vagina, para que saia o bebê sem anestesia, sem consentimento, isso pode ser caracterizado como lesão corporal e até mesmo como tortura, de acordo com algumas jurisprudências, ou seja, tem decisões já que classificam esse procedimento como tortura. E a última esfera, que eu acredito ser uma das que mais vale a pena também, é uma indenização por danos morais e materiais pela violência obstétrica sofrida. Isso já está pacificado nos nossos tribunais, a possibilidade disso. Por quê? Muitas mulheres, elas projetam com muita esperança, elas se preparam, não só psicologicamente, como fisicamente, através de fisioterapia, de exercícios respiratórios para aquele momento. E aquilo tem um impacto direto na saúde física e emocional dessa mulher. Então, é importante que ela possa ser reparada, seja para que dê continuidade a uma terapia, para que possa adquirir remédios, enfim, naquele momento, para restabelecer o seu bem-estar. É óbvio que a gente não vai conseguir retornar no tempo, mas é uma forma, inclusive, de forçar uma mudança de prática daquela instituição.
Isa, e tu falou então sobre esse acompanhamento, né? O assunto esteve em alta por causa de depoimentos e aqui a nível municipal nós tivemos esse assunto também bastante comentado na semana passada em função de uma carta emitida pelo Hospital de Caridade de Santa Maria que restringia o acesso às doulas, enfermeiras obstétricas, fisioterapeutas. O que aconteceu? E eu vi que existiu uma movimentação tua e das tuas colegas para que houvesse alguma mudança nesta restrição, nessa limitação. Então, a equipe que faz assistência ao parto, e aí vem o nome, já pressupõe o que deveria ser esse momento. Assistir ao parto, ele é um verbo passivo, no sentido de que tu vai ali dar condições para que a mulher possa parir de forma mais natural e menos medicalizada possível. Porque a gente se tem também muito senso comum que vem de pensamentos de falta de conhecimento sobre o que é parto humanizado. Parto humanizado não é uma pessoa gerar uma vida no meio da floresta, sim, através de um ritual. As pessoas associam muito a isso, né? Sim, como se fosse uma selvageria. A floresta. E o parto humanizado é um conceito também científico, não é o meu médico acha, ou minha fulana acha. É um conceito científico também da OMS, dizendo que é pôr a mulher na centralidade do processo, respeitando a autonomia e os processos naturais. Tem parto que dura algumas horas. A gente não pode fazer isso numa escala industrial de atender às necessidades do mercado. Então, essa circunstância aqui de Santa Maria tem a ver com isso. Tem a ver como a forma em que são geridos os partos e como essas mulheres são feitas, tem que se adequar às diretrizes do hospital. Depois de muito tempo em que se praticava o ingresso de doulas, de fisioterapeutas pélvicas, de enfermeiras obstétricas, que é uma residência da enfermagem, ou seja, essas pessoas estudaram anos, se capacitaram, investiram dinheiro e tempo para isso, o hospital, na sexta-feira, dia 7, proibiu o ingresso dessas três tipos, proibiu o ingresso de todas as profissionais que acompanhavam a mulher ao parto normal, admitindo apenas o ingresso da equipe técnica do hospital. E qual é o problema disso? Não se fala aqui apenas em capacidade, dizendo que essas enfermeiras do hospital não teriam capacidade. Mas quando a gente escolhe um médico, quando tu vai escolher um profissional para esse momento, tu analisa várias coisas, inclusive qual é o perfil daquele médico. Tem um vínculo de confiança, de respaldo para aquele momento, que é muito significativo e que foi desrespeitado pelo hospital nesse momento. Ou seja, uma fisioterapeuta pélvica, ela acompanha uma gestante desde meses da gravidez. A mesma coisa, a doula. A equipe do hospital não faria um acompanhamento de meses, isso, não, né? Isso. Tu conheceria aquela pessoa no momento em que tu adentraria para a sala de parto. E legalmente o hospital pode agir dessa forma? Bom, ele agiu, né? Mas o que se pode fazer, por exemplo, com alguém que já tem esse acompanhamento? Pode pedir um recurso, pode entrar na justiça? Como é que vai resultar isso? Porque a gente ainda está no auge dessa discussão, né? Ainda não tem uma conclusão. Exato. Então, a gente teve uma ação que foi ajuizada por uma das enfermeiras obstétricas, porque é bem esse o sentido. Imagina que se tem um contrato, a gente está falando inclusive de direito do consumidor, em que se tem um contrato de prestação do serviço dessa mulher parturiente com essas profissionais, que ela investiu também dinheiro e tempo, ela está há 5, 6 meses se preparando para esse momento, fazendo exercícios, enfim, e houve uma quebra por parte do hospital, que até então era autorizado. Teve uma enfermeira que ela ajuizou uma ação que é uma obrigação de fazer, ou seja, pediu ao hospital que admitisse o ingresso dessa profissional sob pena de multa diária. E isso foi obtido em tutela liminar na quinta-feira passada. Então, só que esse caso, ele não resolve o nosso problema, porque ele se refere a uma profissional específica. Ele está admitindo que aquela pessoa que ajuizou a ação possa entrar no hospital. Por isso que houve, Cássia, a nossa movimentação aqui das equipes que fazem o parto humanizado, das profissionais que estavam envolvidas e que foram impedidas de entrar, e de outras advogadas, de fazer uma manifestação ao hospital
falando sobre a importância e por que isso era importante, não só para aquela mulher, como para aqueles profissionais, porque essa nota restringe não só o direito dessas mulheres, mas o direito ao livre exercício profissional das profissionais que estão ali prestando serviço e que não puderam trabalhar ou não poderiam trabalhar a partir de então, sem nenhuma justificativa. Não foi dito assim, na nota, pelo menos, depois o hospital esclareceu que teoricamente seria de acordo com o Covid. Só que a gente já teve momentos de Covid muito mais críticos que agora, de superlotação do hospital, de casos em que evoluía de forma muito mais grave e que não foi adotada essa medida. Então, a nossa movimentação foi no sentido de pedir uma carta, a gente fez uma carta aberta ao hospital pedindo a revogação dessa nota, para que todas essas profissionais, elas pudessem, então, adentrar como se tivesse feito. E o que acontece? Para não haver um conflito entre a equipe do hospital e essas pessoas que vêm de fora, porque eventualmente acontece, não se sabe até onde uma pode agir, o outro pode agir, para não dar esse animosidade, esse conflito na hora, outros hospitais da rede pública, da rede privada, o que eles fazem? Uma capacitação e um convênio de profissionais autorizados. Isso protege não apenas o hospital, como a parturiente e as próprias profissionais, para que eu, eventualmente, não me passe por doula e queira entrar, ter acesso a um espaço restrito para auxiliar uma mulher. Então, é preciso, sim, ter um cuidado para que todo mundo fique bem assistido, só que da forma como foi feito isso ficou um pouco arbitrário e, né, pôs em risco várias questões. Perfeito. Vamos torcer para que tenha uma solução, né, para que todas as partes se sintam satisfeitas, né, com o que vai vir a acontecer. A gente vai para um último intervalo, em seguidinha a gente volta com mais DNA. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Já escolheu o seu presente de Natal? O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 MB com Wi-Fi por R$ 79 por mês. E tem Amigo TV com mais de 120 canais para assistir na TV ou no celular, também por R$ 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas R$ 10 a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200. Sejaamigo.com.br. Valores válidos por 6 meses. Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia solar é na Notem. Obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 30 29 22 51. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca!
Foi prorrogada até o meio-dia de quarta-feira a primeira fase da enquete promovida pelo Diário e pela revista Mix, que vai indicar quem foram os destaques da cultura em 2021. Para facilitar o acesso à votação, a partir de agora, para participar, não será necessário fazer login em contas de e-mail. Os participantes poderão votar apenas nas categorias que desejarem e, além disso, poderão votar quantas vezes quiserem. A votação se dá por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação que será realizada no Twitter do Diário. DNA. Cassiano Cavalheiro, Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo ao lado da minha colega Camila Cunha e da nossa entrevistada de hoje, a advogada Isadora Forgiarini Balém. O DNA tem parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. Isadora, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico, mas não tem relação com nada do que a gente estava falando, especialistas que vão vir aqui falar um diagnóstico. Não. Médicos. São especialistas em Isadora que vão falar a respeito de quem é Isadora. E a gente vai soltar agora 2 áudios e em seguida eu te pergunto se tu reconhece essas 2 vozes. Vamos ouvir os 2 primeiros. Eu acho que muito provavelmente a Isa é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E é uma inteligência que transcende muito, assim, essa perspectiva mais lógica, né? Além dela ser uma mulher muito competente com a comunicação, em escrever, em apresentar argumentos, em se expressar, em defender, em ter um senso de justiça também muito inteligente. Ela é muito inteligente nas relações, nas emoções dela. E esse carinho, assim, essa humildade, a gentileza, o cuidado que ela tem, é esse mais alto grau da inteligência humana e não falta nela, assim. Bom, a Isa é aquela mulher de garra, força, inteligência e luta que todo mundo sabe. Sempre muito prestativa, ativa e pronta para ajudar em qualquer momento, né? Inclusive, ela me levantou de um momento muito ruim e ela esteve comigo ali no início da pandemia, conseguindo ideias, né, sobre como contribuir para uma advocacia para mulheres. E ela deu potência a esse projeto que virou escritório e ela faz diferença na vida de tantas mulheres. Sempre digo que ela tem um coração enorme, então as lutas dela são totalmente proporcionais ao tamanho do coração. É uma alma pisciana, né? Um amor de pessoa, mas tenho certeza que tem algo em Áries ou Escorpião nesse mapa aí para dar tanta potência, porque nossa, que mulher potente de voz. E eu, no auge da minha calmaria, levava uns sacodes da Isa que faziam valer o dia e faziam toda a diferença. Mas, Isa, nem sempre é possível que a gente possa demonstrar todo o carinho sobre quem a gente ama e tem admiração. Mas eu quero dizer que eu te amo e te admiro muito, principalmente como mulher. Obrigada por ser tanto na vida das pessoas que tu passa e deixa tua marca. Beijo, cheio de saudade. Quem são as donas dessas vozes, desses depoimentos bonitos? São 2 mulheres que eu amo e admiro muito, 2 pessoas que eu conheci no mestrado e que me atravessam de todas as formas, a Júlia e a Jéssica. A Júlia é uma novinha, que eu digo que me ensinou muito, ela tem 24, 25 anos, e ela me ensinou tanto de como a gente pode aprender e amar mulheres sem competir. Isso não fazia muito sentido para mim antes do mestrado, porque a gente tá sempre rivalizando, e ela é uma mulher incrível que me ensina todos os dias. Saudade, Júlia, responde o WhatsApp. E a Jéssica, me emocionei com o depoimento dela também, foi quem tornou o escritório possível, porque no momento que a gente estava terminando o mestrado,
eu olhei para ela e falei, olha, a gente podia juntas fazer isso. E ela disse sim, vamos. Além disso, ela tem uma competência, um coração, ela falou de mim, mas o dela também é gigantesco. E ela que tornou isso possível, fazendo arte, fazendo paleta de cores. Ela é extremamente perfeccionista e muito linda a estética que ela traz, a leveza, o conhecimento e a coragem que ela deu para que tudo isso tirasse do papel. Depois a Gé seguiu outros caminhos, que passou num concurso, mas ela tem uma capacidade gigantesca, que eu sinto um pouco de falta de estar aqui comigo, mas que foi imprescindível para que eu pudesse ter começado. Isa, só deixa eu te interromper, Camila, antes de tu fazer a tua pergunta. Vai eu lá. vou ter que largar mais 2 depoimentos, que eu tô vendo que vai ser curto o espaço aqui, já vamos garantir. Vamos largar mais 2 depoimentos do diagnóstico. A Isadora Forjaline Balém, a Isa, foi e é um dos maiores presentes que eu tive ao ingressar no curso de mestrado em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Despretensiosamente, de colegas, desenvolvemos uma linda amizade. E hoje eu posso dizer que ela é uma das melhores amigas que eu tenho e uma das poucas pessoas que eu sei que sempre poderei contar e confiar. Tenho a certeza disso devido a algumas das características que são inerentes a ela, dentre as quais um coração enorme, um grande senso de autoridade e o apreço por sempre lutar contra quaisquer injustiças. Inclusive, sem sombra de dúvida, esses elementos que formam a sua personalidade são alguns dos fatores que levaram ela a trilhar no direito uma carreira ligada a uma área tão humana que é o direito de família, e mais ainda, a defesa de pessoas historicamente marginalizadas, como as mulheres e os LGBTs. Fato que mais uma vez atesta o seu humanismo, que é inconteste a todos aqueles que com ela convivem em sua vida pessoal ou acompanham a seriedade e o grande comprometimento presente em sua atuação profissional. Então, a Isa é uma pessoa muito querida por todos. Onde ela vai, ela nunca passa despercebida. É uma pessoa muito extrovertida, extremamente comunicativa, uma pessoa que adora uma festa, é uma pessoa que está sempre disponível para os amigos, não importa o dia, não importa a hora, o ombro amigo vai estar presente. A Isa defende as causas mais nobres desse mundo, com muito afinco. Ela é uma pessoa muito dedicada na profissão, né? Eu acho que ela tem todo o talento do mundo para desenvolver esse trabalho que ela vem desenvolvendo. Eu acho que é a cara dela. E eu fico muito feliz de ver os resultados que isso vem gerando e quantas pessoas estão sendo atingidas pelas lives e palestras que ela vem dando. Enfim, a Isa é minha única irmã e hoje faz papel de irmã e mãe, porque a gente perdeu a nossa mãe uns anos atrás, então a nossa ligação ela vai além de irmãs, né? Algo mais profundo. Sinto muita saudade dela, a distância é grande e a correria do dia a dia às vezes não nos permite passar tanto tempo juntas quanto gostaríamos, mas só queria dizer que ela significa muito para mim, que eu amo muito ela e desejo todo o sucesso do mundo para minha irmã. Um beijo, te amo. Que amor, lágrimas. Não pago imposto, né? Sou peixe. Depoimento da Amanda, tua irmã, isso. E o primeiro depoimento de quem é? Do Lucas, mais conhecido como Ursinho, é o apelido que eu dei pra ele. Que eu amo muito os dois. O Lucas foi também meu colega do mestrado, meu companheiro inseparável. A gente tava sempre junto, tudo, trabalho, RU, viagem, festa, enfim, é uma pessoa que eu amo muito, que eu sinto saudade, porque fez o favor de se mudar para Curitiba e agora a gente se vê pouco. E a Amanda, como eu disse para vocês antes, a gente tem uma ligação muito próxima e agora a gente tá morando em cidades diferentes, então o convívio que a gente gostaria de ter diário, ele não acontece. Mas a gente é muito diferente, para quem acredita em signos, ela é escorpião e eu sou peixes, então é 2 signos fortes se batendo às vezes, mas que a intensidade do amor transcende tudo. Então eu amo e admiro muito ela, até pelas coisas que eu não tenho em mim, que são diferentes uma da outra, né? E obrigada por tudo isso, me fez chorar. Aí, vou deixar tu tomar mais uma aguinha, deixei aí já pra ti a garrafa. Ó. A gente vai ouvir o nosso último depoimento desta tarde, vamos ver se tu reconhece essa voz.
Bom, para mim é muito fácil falar da Isa, afinal de contas a gente se conhece há mais de 10 anos, nós estamos juntos há mais de 7 anos e é um prazer para mim poder dividir todos os meus dias com ela, porque a Isa é uma mulher sensacional, ela é querida, ela é alegre, ela é carinhosa, ela é divertida, então eu sou muito grato de poder conviver com ela. Eu acredito que uma característica importante da Isa e que se reflete muito no seu trabalho é a inconformidade. A Isa não se conforma perante alguma injustiça. Ela vai ao fundo sempre para que a justiça seja feita. Ela é uma pessoa inconformada. Então, as mulheres que procuram ela podem ter certeza que vão ter os seus direitos buscados até a última instância, porque ela não vai desistir antes de que a justiça seja feita a favor dessas mulheres. E, além de tudo isso, ela é uma pessoa muito acolhedora. Ela trata todo mundo como se fosse próximo a ela, ela dá carinho, ela acolhe todo mundo muito bem. Então é um prazer para mim dividir a minha vida com a Isa, ela é uma mulher sensacional. Esse é o meu moço. Esse aí eu não ia nem ter perguntar quem é, porque a gente já ficou bem claro. Ai, meu moço é essa demais. Declaração linda. A gente vai casar agora esse ano, depois de um noivado incrível que ele fez surpresa pra mim. Eu achei que ia ter um AVC no meio do negócio, 100 pessoas, gente do Mato Grosso, de fora do país. Eu sou desligada, sou um pouco distraída, então foi fácil organizar nas minhas costas. Mas ele é uma pessoa incrível e eu que sou muito feliz de dividir a vida com ele. Obrigada, Mozi. Que lindo! Viu? Eu falei que não ia dar tempo de pergunta, Camila Cunha. Pois então. Vamos para. Acho que a gente vai ter que ir pro check-up já, pro jogo. Era isso que eu ia te perguntar. Eu rápido. acho que agora a gente já tá. Né? Vamos combinar da Isa voltar em uma outra oportunidade, porque existem muitos assuntos que renderiam e tu deu boas aulas aqui pra gente. Inclusive, já quero agradecer, porque eu lembro que algumas semanas atrás tu foi entrevistada do Com a Palavra, né? E eu editei essa página e foi ali que eu descobri, né? Esse fenômeno que é a Isa. Eu digo, quem é essa pessoa? Que é ela no DNA pra ontem. Muito obrigada. Então, que bom que tu conseguiu vir aqui. Mas agora é um bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar alguma palavra, uma frase e tu responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Olhando pra trás, do que tu mais te orgulha na tua trajetória até aqui? Acho que da carreira que eu tô construindo e da personalidade, que ela não é... é pra ser rápido, né? E da minha personalidade, que tá sempre em formação, mas eu invisto bastante nela pra melhorar. Existe algum arrependimento? Eu não consigo ficar de mal com as pessoas. Então, sim, tem arrependimentos de pessoas que eu magoei e que eu gostaria de restabelecer laços e que ainda não foi possível. Uma ambição? Eu tenho várias. E aí não consigo definir um pouquinho. Mas eu quero fazer isso que a gente está fazendo hoje de forma mais... contundente possível, que a informação chegue para muitas mulheres. E o que te traz paz? Ficar com o Samuca. E o que te tira paz que tu não pode ver? Eu já acordo sem paz, eu sonho e hoje, esses dias eu tava brava com o Samuca porque no sonho ele tinha sido muito ruim comigo. Então, eu não gosto de injustiça falando, isso me toca, nem quando não me toca. Então, é isso que me tira a paz. Mosquito. E calor também. Então agora não é um momento de muita paz. Não. Contra o preconceito? Existe conhecimento e empatia. E contra o abuso? Denúncia. Um lugar em Santa Maria? O Clube Dores é o único possível nesse momento. E uma palavra que te defina? Uma palavra que me define? Eu acho que... nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que é justiça. Eu gostaria que fosse assim. Pelo menos a minha tentativa é de obter isso. Trabalhando para isso. Aí, Camila Cunha faz as honras finais aí de mulher para mulher. Isa, muito obrigada pela tua presença. Foi muito esclarecedor todas as tuas palavras, apesar de eu achar que a gente poderia fazer vários programas, porque teriam várias outras pautas. É bem isso que tu está dizendo, quanto mais nós falarmos sobre esses assuntos, mais mulheres vão reconhecer numa fala como a tua, se sofrer ou não, se pode ser algo reparado, e para que outras mulheres busquem cada vez mais informações para que isso não aconteça. Então, muito obrigada por teu conhecimento e pela tua oratória, que foi muito boa aqui pra gente.
Eu queria agradecer vocês pela oportunidade e pela generosidade das perguntas e dos depoimentos, que na verdade isso aqui foi um presente para mim. Adiantaram meu aniversário em um mês e me deram, nessa tarde de segunda, esse abraço no coração. Então, prazer conhecer vocês. Tu já sigo das redes sociais, a gente já interagiu um pouco. Então, muito obrigada também, se alguém está ouvindo. Obrigada por esse momento. Estou sempre à disposição no que eu puder contribuir. Obrigado, obrigada, gente. Isa. DNA volta amanhã às 16 horas. Voltaremos. Tchau. Tchau, tchau.